O Toninho queria dar um testemunho. Pode vir para frente. É uma alegria, né, Toninho? A palavra é sua. Graças e paz a todos. Amém. Vocês lembram do final de setembro? Foi agosto, né, Pablo? Foi final de agosto, eu não lembro o dia, que destelhou minha casa. Aí Pablo passou até um slide aqui, né, Pablo? Aí nós pedimos uma ajuda para os irmãos, né? Vim agradecer a todos que o milagre, né, aconteceu mesmo, que destelhou toda a casa e eu não tinha condição, estou sem receber há 2 anos, e aí vocês contribuíram, né, comprando material, e agradecer em especial ao... Dona Daília está aí hoje? Tá, né? Ao marido dela, que ela cedeu, né, para arrumar lá, o Ademilton, esposo da Cátia, maravilhoso. Esse homem aqui é de Deus mesmo, ó. Esse homem aqui faz tudo mesmo. Agradecer muito a ele e o seu Paulo, ao Pablo, a todos vocês aí, né? E um milagre extraordinário na minha vida, porque Deus como eu disse no final do dia 31, nunca tem deixado de faltar nada para mim, né? Que esse dia mesmo, um vizinho meu falou assim: Toninho, você é o cara, né? Você é um cara que corre atrás, mexe, mesmo que seja dificuldade. Eu falei: não, eu não sou o cara, não. O cara aqui é Deus. Ó. Eu sou servo dele. E eu quero colocar um ponto bem fixo, assim, que tudo é para a honra e glória do Senhor, né? Que a gente tem que... Tudo é feito... Claro que vocês fizeram para mim, né? Em prol de mim, mas... foi para o Senhor, né? Porque eu faço assim, o meu testemunho que eu vou falar para vocês, bem do coração mesmo. Eu, quando vou pedir algo para alguma pessoa, eu não peço para ela assim, direto. Por exemplo, eu estou precisando de alguma coisa, vou pedir para a Cátia, né? Eu não peço. Eu oro para o Senhor, para Deus tocar no coração dela e para ela me ajudar. E é extraordinário. Como que acontece é incrível. Que eu oro, peço ao Senhor, aí Ele vai e levanta pessoas e me ajuda. É uma coisa assim incrível. Eu não vou falar mais aqui, senão fica dando testemunho até meia-noite aqui, mas eu costumo dizer que eu sou um milagre mesmo. Tenho 7 CID, o Código Internacional de Doenças, tem 7 doenças comigo, minha coluna está toda danificada, vários problemas de saúde, mas eu estou firme, andando, indo na igreja, louvando ao Senhor, agradecendo a você, agradecendo a Deus, e aí vai. Muito obrigado, Toninho. A graça de Deus carrega mesmo, né? Carrega. São os ombros fortes do Senhor Jesus que querem carregar nossas vidas. Então, agora é um grande prazer para mim apresentar para a igreja, ainda não fiz, né? O nosso querido irmão Marcos. Vem aqui para frente, irmão. Ele está fazendo seminário na igreja presbiteriana. Não vou chamar de primo, não existe isso. Somos irmãos em Cristo e é um prazer imenso que ele hoje à noite vai pregar aqui. Desejo para você que Deus possa dar para você o pão e que a multiplicação aconteça pelo poder da graça de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te louvamos de todo o coração pela ligação no sangue de Cristo, nesse sacrifício sem igual. Tu és o verdadeiro e único Deus, a ti toda a glória, unicamente a ti. Tu és o nosso Deus que quer falar com a gente agora. Pedimos que tu uses o Marcos para isso, nosso querido irmão, que ele fique bem à vontade na tua presença, recebendo de ti o alimento para todos nós. E faça em nossos corações esse milagre, que essa semente poderosa cresça e faça surgir transformação e vida verdadeira também para os que estão ainda longe. Muito obrigado por esta noite. Nos abençoe através da tua palavra, tua graça maravilhosa. Em nome de Jesus oramos. Amém. Boa noite, igreja. É uma alegria poder expor a palavra de Deus essa noite e cultuar ao Senhor juntamente com os amados irmãos. Quero agradecer ao Pablo também pela oportunidade que me dá de poder trazer a palavra do Senhor essa noite. Eu peço que a amada igreja abra suas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Faremos a leitura do verso 9 ao verso
ao verso 16. Atos, capítulo 10, do verso 9 ao verso 16. Atos 10, do 9 ao 16. Assim diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda, comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Oremos mais uma vez. Pai, a Tua palavra foi lida, e nosso pedido neste momento, ó Pai, é que o Senhor fale aos nossos corações. Que para isto, ó Pai, o Senhor, através do Teu Espírito, aquete os nossos corações. Prepare o nosso coração para receber assim, ó Deus, a semente da Tua palavra. Também te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito capacite o pregador dessa noite para que possa expor a Tua palavra com clareza e fidelidade. E assim o Senhor venha ser glorificado mais uma vez nesta igreja. Em nome de Cristo Jesus é que oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, o autor desse evangelho, todos nós sabemos quem é. Lucas, melhor, desse livro, dessa história, é Lucas. E, na verdade, o evangelho de Lucas e Atos, na verdade, é uma grande obra, dividida em 2 volumes. E o objetivo de Lucas era relatar a Teófilo como que surgiu o cristianismo. Como que o cristianismo surgiu e como que ele se espalhou em todo o mundo daquela época. Então esse é o objetivo de Lucas ao escrever Lucas, o evangelho de Lucas e Atos. E então, aqui no livro de Atos, ali no capítulo 1, versículo 8, que é o versículo chave de todo o livro, diz que o evangelho será pregado primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o que nós vemos no livro de Atos é isso, é o evangelho sendo expandido. E aqui, nesse segundo livro, Lucas mostra que nada pode segurar, nada pode deter a expansão do evangelho. E ele começou de Jerusalém e foi, no final do livro aqui, falar que ele chegou até Roma. Então, é isso que nós vemos aqui no livro de Atos. É o versículo 8, então, se cumprindo. O versículo 8 do capítulo 1. Então, ali no capítulo 2, nós vemos o Pentecoste, quando desce o Espírito Santo, e ali, então, muitas pessoas são convertidas através da pregação do apóstolo Pedro. E depois nós vemos um evento parecido ocorrer, ali mais ou menos no capítulo 7, quando Filipe começa a pregar em Samaria. Então Pedro e João, eles vão lá para que então aqueles samaritanos também recebam o Espírito Santo. E agora, nós vemos então, aconteceu em Jerusalém, Judéia, Samaria, e agora aqui, o versículo 10, ele vai introduzir, o evangelho chegando aos gentios, o capítulo 10. Então esse capítulo é um capítulo chave. Nós podemos também dividir esse livro em duas grandes partes. Do capítulo 1 ao capítulo 2, ao capítulo 12, nós podemos dividir como tendo foco, alguém como foco, o apóstolo Pedro. Você pode notar que do capítulo 1 ao capítulo 12, Pedro ele tem um grande destaque. Deus usa Pedro para abrir as portas do céu, tanto em Jerusalém, para os judeus, depois para os samaritanos, e depois, aqui, no caso de Cornélio, ele vai também abrir para os gentios. E então, do capítulo 13 em diante, nós vemos um foco
no apóstolo Paulo. Pois bem, meus irmãos, o versículo que nós lemos aqui, na verdade, aqui a partir do capítulo 1, capítulo 10, versículo 1, fala a respeito de Cornélio. Fala que ele era um homem piedoso, que orava a Deus, que dava esmolas. Porém, Cornélio ainda não tinha ouvido falar do Evangelho, então, a respeito de Jesus Cristo. Então, aparece um anjo a Cornélio, e este, então, fala que Deus ouviu a sua oração, que Deus recebeu, que as esmolas de Cornélio chegou a Deus. E então, pede para que ele envie pessoas para chamar Pedro, o nome Simão, né, e também chamado Pedro, que estava na casa de Simão, o curtidor. E curtidor não quer dizer que ele curtia festas, mas é porque ele trabalhava com couros de animais mortos. Então, essa é uma profissão. E ele morava um pouco distante, porque para o judeu essa era uma profissão impura. E Pedro estava lá. Então, o anjo manda Cornélio enviar algumas pessoas para chamar Pedro, para que ele então pudesse ouvir a respeito de Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, é interessante porque nós vemos Deus trabalhando na história de um modo claro. Deus sempre trabalhou na história, mas por vezes nós acabamos nos esquecendo dessa verdade, né? De que Deus ele conduz a história e que nada foge do controle de Deus. E aqui então nós vemos Deus preparando Cornélio para receber Pedro, e depois ele vai preparar Pedro, né, para ir a Cornélio. Cornélio precisava ser convertido ao Evangelho, embora ele é descrito como homem piedoso, mas alguém só pode ser salvo por meio de Jesus Cristo, então ele precisava ouvir a respeito de Jesus Cristo. Então ele precisava ser convertido, mas Pedro também precisava ser convertido do seu preconceito a respeito dos gentios. Então Deus ele vai aqui trabalhando, conduzindo a história de um modo soberano e de um modo muito sábio. Enquanto os viajantes vão atrás a Pedro, no dia seguinte, o versículo 9 aqui, o versículo que começa a nossa perícope, fala que no dia seguinte, indo os viajantes a Jope, Pedro subiu ao eirado, ou seja, ao telhado, para orar. É interessante, meus irmãos, como que Pedro é descrito aqui. Porque Pedro, ele teve um ministério muito, muito próspero, né? Deus abençoou muito, grandemente o ministério de Pedro. Pedro, como eu acabei de falar, foi o responsável por pregar ali no Pentecostes e através dele, Deus alcançar milhares de vidas. Depois, ele e João foram lá receber os samaritanos e, através deles, Deus usou eles para que o Espírito Santo descesse sobre os samaritanos. E aqui no capítulo 9, um pouco antes do capítulo 10, vai falar que Pedro, ele ressuscitou uma mulher e curou um homem. Mas aqui, nessa parte, Pedro, ele é retratado como um homem de oração. Então aqui fala que ele subiu ao eirado, por volta da hora 9, ao meio-dia, para orar. Então é interessante, porque Pedro, ele é reconhecido, né, por ser um homem de oração, e não por ser um homem de sucesso no seu ministério, naquilo que ele faz. E é interessante, meus irmãos, porque muitas vezes nós queremos ter sucesso naquilo que fazemos, mas esquecemos de colocar nosso trabalho, a nossa vida, a nossa família, diante de Deus em oração. Então, o segredo do sucesso de Pedro é que ele dependia de Deus, é que ele era um homem que buscava o Senhor em oração. Assim também era o nosso Senhor Redentor Jesus Cristo. Quantas vezes nós não vemos nos evangelhos Jesus se retirando para orar, e orava a noite toda, né? Ele dependia do Pai, ele fazia maravilhas, ele pregava de forma poderosa, e ele atraía multidões. Por quê? Porque ele dependia de Deus, ele buscava o Pai em oração. E Pedro aqui também nós vemos assim, um homem que buscava o Senhor em oração. E você? Você é reconhecido por ter uma vida de oração? Você também tem buscado o Senhor em oração, tem dependido de Deus, tem reconhecido que sem Deus você não consegue ir longe? Tem colocado a sua vida nas mãos de Deus, tem colocado o seu trabalho nas mãos de Deus, os seus relacionamentos nas mãos de Deus, os seus estudos nas mãos de Deus? Então, esse é o segredo aqui de Pedro ser usado por Deus.
Então, nós vemos aqui que Pedro ele é um homem de oração. Então, meus irmãos, no versículo 10 diz que Pedro teve fome. Natural, segundo a nossa mente ocidental, ter fome ao meio-dia é o horário de almoçar, né? Mas Pedro ele era do Oriente e ele era judeu. E o judeu, durante a semana, ele não tinha o hábito de comer ao meio-dia. Ele tinha o hábito de fazer uma refeição de manhã e outra bem forte, uma refeição que desse sustento, ali no finalzinho da tarde. Então, esse não era o horário comum de um judeu fazer sua refeição. E ali ele estava orando e ele teve fome. É interessante, meus irmãos, e aqui eu vou ter que falar um pouco do grego, porque ele é fundamental aqui. Essa palavra estando é uma palavra que no grego ela é ergomai, que significa acontecer, tornar-se, né? A ideia de surgir. E ela foi traduzida por estando. E essa palavra ela aparece algumas vezes na nossa perícope. Ela aparece novamente aqui no mesmo versículo ainda, onde fala sobreveio, um êxtase. Essa palavra sobreveio também é a mesma palavra que foi traduzida por estando. E ela aparece depois no versículo 13, e ela é traduzida por ouviu. E depois ela aparece no versículo 15, a voz lhe falou, ela é traduzida por falou. E no versículo 16, fala que ela aparece como sucedeu. Então, quando uma palavra ela ocorre muitas vezes, é porque ela é uma palavra-chave, ela é muito importante. É interessante porque aqui não fica tão claro Deus agindo quando essa palavra surge pela primeira vez. Porém, quando ela começa a surgir, a partir da segunda vez, fica claro Deus agindo, no sentido de que Deus envia o êxtase, né? Sobreveio-lhe um êxtase. Depois, fica claro também, quando diz aqui no versículo 13, que ouviu a voz de quem? A voz de Deus. E fica claro também, quando diz aqui que falou, a voz novamente falou. E, por fim, fica claro que sucedeu por 3 vezes. Ou seja, todas as vezes que essa palavra aparece introduzindo uma ação de Deus. Portanto, nós podemos afirmar que essa fome que Pedro sentiu foi Deus que mudou o estado dele para um estado de fome. E a ideia aqui não é de sentir uma fome comum. Por exemplo, está chegando na hora do almoço, ou eu não comi de manhã, e eu acabei ficando com fome. Não. A ideia aqui é de uma fome extrema. Uma fome incomum. Uma fome que ele nunca sentiu. E aí, faz sentido que fala assim, que ele quis comer, ele quis acabar com essa fome imediatamente. Ele queria comer qualquer coisa que tivesse ali pronta para ingerir e acabar logo com essa fome, né? E então, o versículo sobreveio-lhe uma fome, e depois fala que estavam lhe preparando a comida. A ideia parece que ele mandou preparar a comida para ele, e enquanto preparava uma comida para ele, Deus preparou uma comida para ele também. Aí é que vem o êxtase, né? Então veja como é que Deus usa os meios naturais para trabalhar na vida de Pedro, para converter Pedro do seu preconceito a respeito do gentio. Então ele usou a fome, coisa que todos nós sentimos, né, para agir na vida de Pedro. É interessante, meus irmãos, que nós aprendemos a ver Deus trabalhando em nossa vida, diariamente, através de meios naturais mesmo. Às vezes a gente quer ver algo sobrenatural, a gente quer ver como Deus, como vai acontecer aqui no êxtase, né? Deus abrindo os céus e fazendo coisas extraordinárias. Não, Deus, Ele costuma trabalhar em nossas vidas, ou melhor, em nossa vida, de modo natural, do modo que, através das coisas que Ele criou, né? Da forma que as coisas devem acontecer, assim como Ele deixou tudo determinado. Pois bem, então Deus preparou uma comida para Pedro também. Enquanto ali o pessoal na casa que ele estava hospedado preparava ali uma comida, Deus lhe preparou uma comida. Então Deus fez com que ele entrasse em um estado de êxtase. A ideia é de que a consciência dele foi parcialmente ou totalmente desligada. E então a ideia aqui é de que ele passou a ter um sonho. Essa palavra ela aparece outras vezes na Septuaginta, que é a tradução
do Antigo Testamento para o grego. Então, ela aparece lá quando fala que Deus fez Adão dormir para tirar uma costela dele e dali formar a sua companheira. E depois ela aparece quando Deus faz aquela aliança com Abraão e ele dorme, e então fica tudo escuro e Deus passa em forma de uma chama, né, entre os animais. Ali também é a mesma palavra, êxtase. Mais uma vez reforçando, uma ação divina aqui. Então, Deus fez com que ele entrasse em êxtase e ele viu o céu aberto. Quem que abriu o céu? Foi Deus. Ele viu o céu aberto e de lá descia um objeto. E esse objeto, ele parecia um lençol ou uma vela de um navio. A mesma pode ser traduzida também por vela de navio. E ele estava em Jope. Jope é uma cidade litorânea. E sabe quem que foi para Jope no Antigo Testamento? Quando também Deus mandou ele pregar para gentios? Foi Jonas. Mas diferente de Pedro aqui, Jonas foi para Jope, mas pegou um navio para ir para longe de Deus, né? Para ir para Tassos. Então aqui, olha como é que Deus é maravilhoso, né? Ele chamou Jonas para pregar para gentios em Nínive, né? Lá no Antigo Testamento, e ele não foi. Aqui nessa cidade, né? Jonas veio e foi para outro lugar. Agora Pedro está em Jope e ele chama Pedro para pregar para gentios, né? Mas pela graça de Deus ele vai pregar. Pois bem, então, uma vela de um navio, um lençol parecido com isso, e o qual era baixado. Deus estava baixando. É como se estivesse baixando pelas 4 pontas ali, aquele grande lençol, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. A ideia aqui de quadrúpedes é como se fossem todos os animais, mamíferos, por exemplo, e répteis da terra e aves do céu. Isso me traz na mente a imagem da Arca de Noé. É como se nesse lençol contesse todos os animais. E tanto os puros, segundo Levítico 11, como impuros. Todo tipo de animal estava ali naquele lençol. E então Pedro ouviu uma voz que se dirigiu a ele. Ora, ele estava com muita fome. Não esqueçamos disso. Ele estava com a fome extrema. Essa palavra aqui, traduzida por fome, ela aparece uma única vez em todo o Novo Testamento, né? E ela é uma palavra muito intensa. Então a voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, mata e come. Qual é a reação que você esperaria da parte de Pedro? É que ele comesse. Ora, ele estava com muita fome, né? E Deus preparou para ele um banquete com todo tipo de animal. Eu queria fazer aqui um parênteses também, aproveitando, para ver que se a pessoa for defender que nós devemos ser veganos, com base nas Escrituras, ela não vai ter base para isso. Quando a gente vê essa passagem aqui, por exemplo, Deus está mandando ele matar ali qualquer animal e comer, né? Então, cuidado para não queremos impor algumas coisas que nós assumimos para nossas vidas, né, achando que é saudável, achando que é o correto, querendo impor às outras pessoas como se isso fosse normativo, né, que fosse normativo da parte de Deus. E se você for para esse lado, você vai ver que talvez você não vai conseguir provar e vai acabar sendo convencido de que as Escrituras estão mais para o lado de você comer aquilo que Deus lhe dá. E Deus também nos dá animais para comer, né? Não somente vegetais. Só abrindo um parênteses aqui, achei oportuno. Então, Pedro, ele responde a Deus: veja, meus irmãos, essa ordem de Deus é uma ordem sumária. O que é uma ordem sumária? É uma ordem que você deve atender imediatamente. É a ordem de alguém superior a um inferior. E não é qualquer pessoa. É o Senhor Deus Todo-Poderoso que está falando aqui. Então, essa ordem não devia ser nem questionada. Ela devia ser atendida imediatamente. Mas Pedro, ele diz
De modo nenhum, Senhor. Ele é enfático no seu não. Jamais, Senhor. Jamais farei isso, Senhor. Ele sabe que é Deus. Ele chama o Senhor, aqui o nome de Deus, o Senhor. Então ele vai dizer o porquê que ele recusa a fazer isso. E ele diz no versículo 14, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Então veja, até os animais puros, segundo Levítico 11, para Pedro se tornaram impuros, porque estavam junto com os animais impuros. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver o quão sério o judeu levava a lei a respeito do alimento, do que você deve comer, do que você não deve comer, do que é impuro e do que é puro. Porque Pedro, ele disse não para Deus, para o próprio Deus. E quando nós olhamos para outras partes da Bíblia, nós vemos que isso não é somente Pedro que levava a sério isso, mas, por exemplo, Daniel, no capítulo 1, quando ele pede para o chefe dos eunucos para não se contaminar com as finas iguarias do rei, ali é alimentos que ele considerava impuros. Ezequiel, não recordo agora o capítulo, depois eu vejo e passo para os irmãos, mas ele também, ele lamenta quando Deus manda ele comer ali pão impuro, junto com os gentios. Ele fala, ó Deus, eu nunca me contaminei. E os macabeus, na época ali dos macabeus, no período intertestamentário, que ficou ali o período de silêncio até a chegada de João Batista, os macabeus eles prefeririam morrer do que comer alimentos que, segundo a lei, eram impuros. Então, aqui nós vemos o quão a sério o judeu levava a lei no que diz respeito a alimentos impuros. E a maioria dos alimentos impuros era aqueles animais impuros, eram aqueles que ruminavam. Você já tentou, creio que nem todo mundo aqui, mas eu creio que alguém aqui já matou um porco assim para fazer uma festa em casa. Ele é bem escandaloso, né? Ele é muito escandaloso. O animal que rumina, ele tende a ser escandaloso na hora que ele vai morrer, né? Mas já o boi ele não faz tanto escândalo assim. A ovelha não faz tanto escândalo assim. A ideia é de que essas leis elas apontavam para Cristo. Ele foi como ovelha muda ao matadouro. Então, até nisso, apontava para Cristo. Então, por isso que eles não deviam comer animais que, segundo a lei, eram impuros, né? Porque os animais puros, eles apontavam para Cristo também. Mas isso se cumpriu em Cristo. E essa lei, então, ela foi revogada, porque ela já se cumpriu em Cristo. Ela não tem mais sentido, ela não permanece mais em pé. Então, hoje você pode. Esse não é o foco central da passagem, mas cabe uma aplicação aqui nesse sentido. Você pode comer porco hoje, né? A lebre, que no caso o coelho também, você pode comer hoje, porque tudo isso se cumpriu em Cristo. Ok? Então Pedro, ele disse, por que ele não comeria? Então a voz, uma segunda vez, falou a Pedro, ao que Deus purificou, não consideres comum. A ideia aqui, é um contraste. É como se Deus falasse assim, ao que eu purifiquei, tu não consideres impuro, não consideres comum. Deus está ensinando aqui, meus irmãos, Deus está quebrando um preconceito muito sério para o judeu. Veja, para Pedro não foi problema ressuscitar um morto. Para Pedro não foi problema a irmã Dorca lá, né? Ou curar um paralítico. Não foi problema isso para ele. Mas para ele era um grande problema. Ele não conseguia aceitar um gentio fazendo parte do povo de Deus. Mas o que Deus estava ensinando aqui era algo mais sério ainda. Ele está ensinando, uma vez que os animais puros e impuros estavam juntos naquele lençol, ele está ensinando que o judeu, agora, ele faz parte, né, desse povo que Deus
desse povo que é formado por vários povos, e um único povo, que é o povo dele, que é composto por judeus e gentios. É isso que Deus está ensinando aqui. Ele também purificou os gentios, assim como purificou os judeus ali, quando se converteram e receberam o Espírito Santo. Assim como purificou o samaritano, quando foram convertidos e João e Pedro foram lá derramar o Espírito Santo. Ele também purificou os gentios. Ele também purificou Cornélio e a sua casa e os seus servos. É isso que Deus está ensinando aqui. E o que Deus purificou, não considere comum um homem. Pedro, ele se achava superior, ele se achava melhor, ele se achava puro e os gentios impuros. Muitas vezes, meus irmãos, dentro da igreja, nós temos esse tipo de coisa. Pessoas que fazem, como posso dizer, acepção. E Deus está ensinando aqui que Ele não faz acepção de pessoas. No capítulo 35, no capítulo 11, versículo 35, diz assim: pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo e é aceitável. O versículo 34 diz assim: então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, meus irmãos, Deus está deixando claro para Pedro, né, que no povo dele não existe mais judeu, nem gentio, mulher, negro, gente com olho claro, olho azul, o cabelo liso ou cabelo cacheado, não. Todos são iguais no reino de Deus. E Ele purificou pessoas de todas as raças, de todas as nações, de todas as etnias. Então, é isso que Deus está ensinando aqui. Que o Evangelho, então, que Deus abriu as portas dos céus. O céu estava aberto e desceu ali um lençol cheio de animais. Ele está ensinando que Ele abriu as portas dos céus também para nós. Ora, nós somos gentios, não somos judeus. É isso que Ele está ensinando aqui. Que Ele também abriu as portas dos céus para nós. E que Pedro não devia, então, fazer acepção de pessoas. E isso sucedeu por 3 vezes. Logo aquele objeto foi recolhido ao céu. A ideia de acontecer 3 vezes, meus irmãos, é para enfatizar. Né? É para enfatizar. E também para dar a ideia de que algo está completado, foi concluído. Mas é interessante que esse número 3, ele meio que persegue Pedro, né? Pedro, ele negou o Cristo 3 vezes. Cristo perguntou 3 vezes para Pedro se Pedro o amava. E agora o lençol. Deus fala com Pedro novamente a respeito daquilo que ele purificou 3 vezes para Pedro, para que então ele entendesse e que ficasse claro para ele que Deus também estava alcançando, o Evangelho estava alcançando também os gentios. Portanto, meus irmãos, aí no versículo 17 diz que Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão. E no versículo 19 diz assim: enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: então, estão aí 2 homens que te procuravam. E vai dizer para ele ir. Né? E fala aqui também, e fala que eu os enviei. Então, Pedro vai entender depois que Deus estava se referindo a os gentios, né, através dessa visão. Então, meus irmãos, Deus converte Pedro desse preconceito, para que ele pudesse, então, ser usado por Deus para converter ali todo aquele povo ao Evangelho de Cristo. Concluindo, meus irmãos, algumas considerações que nós devemos destacar aqui. Primeiro, Pedro, ele é retratado aqui como um homem de oração, como um homem que dependia de Deus. E quando nós olhamos para as Escrituras, os homens de Deus são assim. Os homens que Deus tem usado, que caminham com Deus, são homens de oração. Paulo,
em suas cartas, várias vezes ele fala que ora pelas pessoas para quem ele está escrevendo. Nós vemos Jesus Cristo orando também. E Davi, vários salmos que ele escreveu, né? Salmos ali são cânticos, são orações também. Então, você quer ser bem-sucedido no que faz? Você quer, de fato, é isso mesmo, ter sucesso em todas as áreas, todas as esferas da sua vida? Seja um homem, uma mulher de oração. Segunda coisa que essa passagem nos ensina, que Deus abriu as portas dos céus para os gentios também. Deus abriu as portas dos céus para mim e para você. Sejamos gratos a Deus por isso. Se você já é uma pessoa convertida, e se você ainda não foi convertido ao Evangelho, saiba de uma coisa: Deus abriu as portas dos céus para você. Para você. Ele deixa claro aqui que Ele não faz acepção de pessoas. Não importa se você é rico ou pobre, se é homem ou mulher, se é negro ou branco. O importante é que Deus abriu as portas dos céus para você. Arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho de que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer no meu e no seu lugar e assim nos salvar e nos dar a vida eterna. Uma outra lição que nós aprendemos aqui é a respeito dos alimentos impuros. Aqui nós vemos que Deus purificou todos os alimentos. Lá em Marcos, capítulo 7, se não me engano, no versículo 9, Marcos vai dizer que Jesus considerou todos os alimentos puros. E Paulo, em Romanos, se não me engano, no capítulo 14, vai dizer que todas as coisas, né, são puras hoje. Portanto, não existe mais essa distinção entre animais puros e animais impuros. Entre aquilo que se pode comer, segundo a lei de Deus, e aquilo que não se pode comer. Tudo foi purificado, tudo se cumpriu em Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vou orar e depois passo a palavra para o pastor Pablo. Pai, obrigado por tua palavra que fala aos nossos corações. E pedimos, ó Deus, que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos faça viver por ela, que o Senhor nos capacite, ó Deus, a aplicá-la durante a semana em nossa vida, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, lembrar, ó Pai, dessas verdades aqui durante a semana e continuar sendo edificados, ó Deus, aonde estivermos. Ó Deus Santo, te pedimos também que o Senhor abençoe, continue abençoando esta igreja, que o Senhor continue, ó Deus, dando a esta igreja o crescimento, tanto em número como também, ó Deus, no conhecimento de Ti, do Teu amor, ó Deus, e daquilo que o Senhor requer do Teu povo. Em nome do Teu Filho amado Jesus, é que oramos a Ti. Amém.